Recentemente, uma intensa ofensiva aérea alterou profundamente a dinâmica do conflito no leste da Europa. Forças de combate aéreo, utilizando armamentos de altíssimo poder destrutivo, implementaram uma tática nova e devastadora, chamada de golpe de martelo. Esta estratégia consistiu no lançamento de até 4 bombas pesadas em um único alvo, cada uma equipada com sofisticados sistemas de navegação e planejamento de voo, tornando as defesas inimigas praticamente incapazes de reagir. O impacto foi imediato e devastador, causando uma destruição em larga escala em áreas vitais para a logística adversária, com relatos de testemunhas que descrevem o cenário como uma total aniquilação. Esta ofensiva marca um ponto de virada nas operações militares, onde não só o poder destrutivo é aumentado, mas também a ênfase na desestabilização psicológica do inimigo. O objetivo, segundo analistas, vai além da simples destruição de infraestrutura. Trata-se de minar a confiança das forças adversárias, enfraquecendo sua moral. As áreas atacadas, uma vez pontos de resistência sólida, foram as mais afetadas, refletindo uma mudança na estratégia de guerra que agora prioriza a quebra das fortalezas militares do inimigo e sua capacidade de resistência. As bombas utilizadas nessa ofensiva são projetadas para atravessar as mais robustas fortificações, incluindo bunkers subterrâneos e estruturas blindadas de grande porte. Durante o voo, os sistemas avançados de direcionamento permitem ajustes rápidos, garantindo que o impacto seja preciso e com mínima possibilidade de falha. Isso dificulta enormemente a defesa aérea inimiga, que já está em um estado de alerta constante. Entre os alvos selecionados para os ataques estão centros de comando e hubs logísticos, essenciais para o funcionamento das forças de defesa do inimigo. A destruição desses pontos estratégicos resultou em um impacto significativo na comunicação e no fornecimento de recursos, que foram severamente interrompidos. Essa tática, conhecida informalmente como estratégia do poker, envolve o lançamento simultâneo de múltiplos artefatos explosivos direcionados a um único ponto. O objetivo é garantir a destruição total da estrutura, sem espaço para reparos ou reorganização. Locais como Kurovsk e Pokrovsk, que eram fundamentais para o transporte de suprimentos vitais, foram completamente obliterados por essa técnica, enfraquecendo ainda mais as linhas de defesa inimigas. Em Avdiivka, uma das regiões mais críticas do confronto, as brechas abertas nas linhas defensivas permitiram que as unidades terrestres avançassem rapidamente, sem enfrentar resistência significativa. Isso resultou na rápida ocupação de posições-chave, facilitando o movimento das tropas em direção a outros alvos estratégicos. A rapidez e eficácia do ataque enfraqueceram ainda mais as capacidades de resposta das forças adversárias, que estavam incapazes de reorganizar as defesas a tempo. Além do impacto físico, o efeito psicológico das explosões também desempenhou um papel crucial na eficácia dessa ofensiva. Muitos soldados que sobreviveram ao ataque relataram pânico e desorientação causados pelo som ensurdecedor e pela intensidade dos bombardeios. Esse fator psicológico, combinado com a destruição massiva, foi fundamental para desestabilizar ainda mais as tropas adversárias, prejudicando sua capacidade de manter e defender suas posições. Essas armas não foram escolhidas por acaso. Com um design voltado para a penetração de materiais como concreto e metal, essas bombas foram projetadas para garantir a destruição completa de instalações subterrâneas e blindadas. Durante os testes, os artefatos mostraram capacidade para destruir até os mais bem protegidos bunkers, o que os torna ideais para o contexto atual de combate. Analistas militares indicam que a transição para uma ofensiva mais agressiva foi possível devido à modernização dos sistemas de lançamento de mísseis, que aumentaram consideravelmente o alcance dos ataques. Agora, as bombas podem ser disparadas a distâncias de até 3 quilômetros a mais do que o alcance anterior, tornando ainda mais difícil para as forças adversárias interceptarem os ataques. A combinação de aviões, drones de reconhecimento e mísseis de longo alcance
superfície tem sido um diferencial significativo. Os drones identificam e localizam os alvos com precisão, enquanto os aviões realizam os ataques diretos e os mísseis destroem pontos críticos. Essa integração de tecnologias tem dado às forças ofensivas uma vantagem considerável, deixando o inimigo em um estado de alerta constante. Especialistas internacionais estão observando atentamente a situação, notando como a indústria de armamentos tem se adaptado rapidamente para atender às necessidades do campo de batalha. A produção contínua e o rápido avanço tecnológico nas operações indicam que as ofensivas não mostram sinais de desaceleração. O uso dessas bombas de alto impacto tem transformado a dinâmica da guerra, forçando o inimigo a realocar recursos e ajustar suas táticas de defesa. A dificuldade de reagir a esses ataques tem mostrado que as forças adversárias não têm sido capazes de se adaptar com a mesma velocidade das novas tecnologias empregadas. O controle do espaço aéreo continua sendo um fator decisivo no sucesso dessas operações. A patrulha aérea constante, aliada ao uso de sistemas avançados de interceptação, garante uma vantagem significativa para as forças ofensivas. Com as defesas aéreas inimigas tendo dificuldades para acompanhar a velocidade e a precisão dos ataques, a situação tem se tornado ainda mais difícil para o inimigo. A intensificação das ofensivas e o aumento contínuo dos ataques indicam que as forças em campo estão se preparando para lançar novas operações terrestres de grande escala. As movimentações das tropas, particularmente nas áreas que sofreram ataques intensos, revelam que as forças em vantagem estão se reposicionando estrategicamente. O objetivo claro é desestabilizar ainda mais as defesas inimigas, tornando-as incapazes de resistir a uma ofensiva maior e mais decisiva. Ao enfraquecer as linhas de defesa adversárias, essas movimentações visam abrir caminho para uma progressão militar mais abrangente, atingindo regiões-chave que podem ter sido negligenciadas em fases anteriores do conflito. Essa preparação tática não é apenas uma tentativa de conquista territorial, mas também uma forma de minar a moral do inimigo, dificultando a capacidade de reagir a qualquer novo avanço. A situação na região tem sido particularmente devastadora para uma população local. Além dos danos materiais causados pelas intensas ofensivas aéreas e terrestres, os civis enfrentam o constante medo da destruição iminente. Muitos moradores relatam uma sensação de vulnerabilidade extrema, com suas vidas interrompidas pela insegurança que a guerra impõe. A destruição de infraestruturas essenciais, como redes de fornecimento de energia, hospitais e sistemas de comunicação, tem deixado os cidadãos ainda mais isolados e sem acesso a serviços básicos. Isso agrava a já precária situação de saúde e segurança, enquanto as comunidades lutam para sobreviver em meio ao caos. Em áreas urbanas, a falta de recursos e a destruição de redes de transporte complicam ainda mais a evacuação e a assistência humanitária. O impacto psicológico da guerra tem sido profundo, com muitos moradores e soldados relatando transtornos devido ao constante estresse, o som das explosões e a destruição de tudo o que conhecia. A população, que antes já lidava com desafios econômicos e sociais, agora enfrenta a perda de seus meios de subsistência e a falta de um futuro seguro. Para muitos, o simples ato de viver no meio do conflito se tornou uma luta diária pela sobrevivência, enquanto tentam encontrar maneiras de se abrigar e alimentar suas famílias. Ao mesmo tempo, a evolução da guerra e a introdução de novas táticas e tecnologias estão moldando rapidamente o rumo do conflito. A utilização de armamentos de precisão e a coordenação de ataques aéreos e terrestres têm permitido que uma parte das forças envolvidas mantenha a iniciativa, com estratégias mais rápidas e menos previsíveis. Cada nova ofensiva tem um impacto direto no equilíbrio das forças no terreno, mudando a dinâmica de controle das regiões disputadas. A mudança para operações mais intensas e com maior sofisticação tecnológica está afetando a forma como os combates se desenrolam, deixando a parte inimiga com poucas opções de defesa.